muito forte no sertão, era, pelo menos quando eu era menino, muito forte a presença do romanceiro ibérico, que a gente chamava cantigas velhas, né? E às vezes até em brincadeiras de menino, que eram pequenos autos, brincadeiras de roda. Eu tinha já escrito meus primeiros poemas com fundamento no romanceiro, porque eu também, menino, vi 2 cantadores e fiquei apaixonado, impressionado com aquilo. Meu pai gostava de poesia, especialmente poesia rimada, né? Tinha muita relação com cantoria de viola. Isso era uma coisa que a gente sempre parava para ouvir. E eu cresci com uma imagem do cantador como um artista, assim, uma imagem super idealizada de um artista sublime, um artista superior a todos, porque fazia na hora do improviso. A cantoria antiga, né? Que é a cantoria que era rural, era tida como os poetas eram vaqueiros, né? Eram agricultores, no meu caso, que eu vim da roça, e outros. Geralmente os poetas vieram da roça, um trabalho mais pesado, que o sofrimento ajudou a inspirar eles. A cantoria era só baseada na inspiração, no que vinha na cabeça do poeta, sentado assim num tamborete, num pé de parede, para um terreiro aberto, com pessoas sentadas no chão, à luz da lua, sem luz elétrica, sem gravador de fita, e os poetas cantando somente os assuntos das pessoas do sítio, das pessoas do sertão, das pessoas de pé no chão. A vida direta daquelas pessoas ali, como se o resto do mundo não existisse. Que a cantoria tem muito isso, né? Ao desafio, ao lirismo, ao romantismo. Todas as cantorias sempre serão 2, sempre. Eram duplas que se desafiavam e faziam, na verdade, muita coisa bonita. A cantoria era como se fosse uma guerra, né? Até tem quem diga que quem ganhava, botava uma bandeja, só ganhava quem ganhasse cantando de verdade. Não dividia o dinheiro. Era um prato na frente do tamborete, cantador, cada com a viola, um candeeiro. O povo botava azeite numa meia garrafa, estava era aquele morro pendurado na parede. Cai naquele carro em cima da gente a noite toda. O que eu achava interessante é que eles faziam aquilo e qualquer coisa que acontecesse em torno era objeto daquilo. A cantoria tem que ser uma dinâmica de vivência de assuntos, a dinâmica das atualidades, o humor acima de tudo, o social também, o lírico também. Agora, o bom era trabalhar com o senso de humor. Aí despertava a curiosidade das cantorias. Estava numa cantoria e foi chegando um velhinho com a bengala. Aí Loura disse, homem na mocidade com 2 pernas se arruma. Depois que fica velho, com as 2 se desapruma, das 2 passa para 3 e as 3 não vale por uma. Eu acho que era o seguinte, negócio feito assim de repente, né? Essa história, Maurício, é muito complexa. Pode ter o grande repentista que não é o grande cantador. E pode haver o grande cantador que não é o grande repentista. O que é isso? O grande cantador, na minha avaliação modesta, é aquele que é mais universal. Ele é mais o do ontem, o do hoje e do amanhã. O grande repentista, ele é o momento. Os cantadores começaram aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, por Teixeira, né? Não encontramos outro lugar a não ser Teixeira na Paraíba, né? Mais precisamente através da família Nunes, que é, no caso aí, entre Agostinho Nunes da Costa, que seria assim o pioneiro, o homem escrevendo as primeiras estrofes populares de que se tem notícia. Teixeira é que foi realmente a Meca, né, que foi a Atenas. Da Serra do Teixeira foi que realmente nasceram os grandes cantadores, dali se espalhando. Essa tradição, essa história da Paraíba, essa marca paraibana da cantoria, durou por muito tempo. Isso era o seguinte, só era grande cantador se fosse paraibano, ou se pelo menos tivesse morado, trabalhado, cantado e aprendido alguma coisa na Paraíba. De qualquer forma, a Paraíba foi uma escola para a cantoria. Da Serra do Teixeira é que vieram Agostinho Nunes da Costa, Teodoro Nunes da Costa, Nicandro Nunes da Costa, Ugolino do Sabugi. Daí vem os filhos, né? Desses Nunes
vem várias gerações de cantadores, dentre esses o famoso trio Batista, Lorival, Dimas e Otacílio. Germano da Lagoa, Inácio da Catingueira, Romano do Teixeira. Aqui tem o famoso Inácio da Catingueira, né? Eu mesmo tenho cópia do debate dele todinho, que durou uma noite inteira, com Romano de Teixeira. Romano do Teixeira, era chamar Romano da Mãe d'Água. Foi. Ele e Romano da Mãe d'Água começaram de noite, foi até o dia amanhecer. Era curioso, isso foi em 1874, e meu avô assistiu. Essa terra poética ensolarada, nos anais do viver cotidiano, assisti um Inácio com Romano numa noite por Deus iluminada. A primeira peleja registrada foi no beco da Igreja Conceição. Se o tempo tivesse coração, divulgue o que a dupla lhe cantou. Esse só patuense iluminou os primeiros poetas do sertão. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. É de cantador de viola, é de Otacílio Batista. Meu ilustre Lorival, é Exu Dimas Batista. Lorival, vi Lorival cantando, cantava aqui, naquele tempo aí, Silveira Dantas era chefe político, aí trazia ele, todo comício dele fazia cantar aí na feira, nos comícios, nas festas deles, aí ele trazia Lorival, os batistas, Lorival, Dimas, Otacílio. Ele disse: eu já não suporto mais do tempo tantas revoltas. Prazer porque não me prendes, mágoa porque não me soltas, presente porque não foges, passado porque não voltas. Eu nasci lá no velho Pajeú, São José do Egito é minha cidade. Comecei com 17 de idade, imitando a voz do Irapuru. Nesta hora canto eu e cantas tu, que a minha cantiga nada afeta. É preciso ter uma ideia completa, que o povo entende o que é cantoria. E se um poeta vencer-me em poesia, não direi a ninguém que fui poeta. Depois dos Batista, tem outra geração, por exemplo, Pedro Bandeira, Oliveira já é da minha geração, Geraldo Amâncio é da minha geração, Ivanildo é da minha geração, mas todos nós, dessa geração de 1945, 1944, 1946, toda essa geração cantou com a geração mais velha. Eu tive a honra, a felicidade de ser o último cantador a chegar com Lorival, que foi em 1992, o ano que ele se foi. Com Dimas eu cantei algumas vezes, com Lorival também algumas vezes. A dupla que eu fui mesmo foi com Otacílio Batista. Era muito bom, fascinante. Cantar eu cantei com Lorival Batista, viajei, cantei com Dimas Batista, com Canhotinho, né, cantador da velha guarda. Canhotinho até porque tocava mesmo com a mão canhota. Sei que foi um grande poeta, principalmente do lado lírico. Esse eu conheci demais, nasceu na margem do Rio Bonito, bem perto lá de casa. Louro para fazer o ambiente quente e era xistoso, né? Aí disse que a culpa dele estar ali, naquele ambiente tão refinado, tinha sido a princesa Isabel, que emancipou os escravos. Ele respondeu: disse, quando o Brasil era injusto, os pretos se cativaram. O choro dos filhos brancos, as mãos pretas acalentaram. E o leite dos filhos pretos, os filhos brancos mamaram. Na hora. Ele era genial. Com Odilon Nunes de Sá, né, com José Catuta. Ele foi para um desafio lá com um colega e a mãe dele foi já velhinha, e era uma noite de frio em Teixeira. Ela enrolou-se num manto e, como os versos eram muito bonitos, ela emocionava-se e chorava. Aí ele disse: estão vendo essa velhinha enrolada no seu manto, com os olhos rasos d'água, tomando banho no seu pranto? Cantava quando eu chorava e chora quando eu canto. Indiscutivelmente, foram grandes cantadores. João Furiba é um ícone do repente, uma das maiores estrelas do universo da cantoria. Pinto, sem sombra de dúvidas, o título que recebeu, o nome que recebeu de Cascavel do Repente, indiscutivelmente com justiça. Severino Lourenço da Silva Pinto começou a cantar com 20 anos de idade e está com 80 anos. Ainda canta. Eu considero o maior cantador de todos os tempos.
Eu acho que ninguém pode vencê-lo em cantoria, pela força do improviso. Eu tive a oportunidade de cantar com o Pinto uma vez. Eu vou até dizer como. Eu estava lá no hotel, acho que mais ou menos uma hora dessa, assim, à tarde, uma pessoa chegou e disse: você não vai para a festa do Lourival? Quando chega lá, aquelas duas violas lá, estão aquelas duas violas lá e não tem nenhum repentista. Aí eu digo: eu vou cantar com quem? Disse: sente aí que aparece. Aí disseram assim: Lourival, não encontraram. Manuel Chudu, vem aqui, não. Aí trouxeram o Pinto. Como ele tinha visto o pessoal chamar Lourival e não estava, chamar Chudu e não estava, ele começou em cima disso. Aí eu digo: é o grande repentista. Ele é o momento, ele canta o momento. Aí na linguagem dele, ele disse: em todo canto que estou, isso sempre me acontece. Mané Chudu vai embora, Lourival não me aparece. Quando Geraldo se senta, cantador fraco adoece. Para mim isso ficou pro resto da minha biografia, né? Eu tive recentemente com o João Furiba, que foi um parceiro grande do Pinto, e ele me contou uma passagem que Pinto do Monteiro, já um pouco velho, 90 e poucos anos, né? Que para Pinto a idade não conta, né? Ele não morreu. E ele chegou na casa dele lá em Monteiro, ele estava lá na parte de trás, naquelas casas do interior, que a porta abre em cima e abre embaixo, ele abriu a parte de cima, e aí cantou lá de fora: há tempo que eu não vinha nesta santa moradia. Visitar o velho Pinto me causa tanta alegria que é mesmo que eu ter tirado o bolão da loteria. Aí Pinto, de cabeça baixa estava, de cabeça baixa ficou, e respondeu: eu não imaginaria que você chegasse agora, mas com a sua presença eu já sinto a melhora. Quer ver eu ficar bom mesmo? Basta você ir embora. O João Furiba, ele é conhecido na cantoria mais os versos jocosos, né, das riquezas que ele constrói dos repentes, né? E em um dos festivais em Patos, lhe deram o mote: eu tenho tanta riqueza que nem estou ligando mais. E ele disse, levando a plateia às grandes gargalhadas, ele disse: eu ontem à tarde ganhei 200 carros blindados e 30 supermercados na Inglaterra comprei. Vou comprar Zé Sarney, o estado de Goiás, e 100 léguas de Pantanais para plantar batata inglesa. Eu tenho tanta riqueza que nem estou ligando mais. Uma das maiores estrofes que eu acho do Pinto é que ele vai cantando, ele cantava muito embalado. E o parceiro sem poder acompanhá-lo, né? Aí o outro cantador tropeça e diz não sei o quê, pelo erro cometido, a Pinto, eu peço perdão. Ele diz: quem canta nesse rojão a qualquer hora escorrega. Eu vi, mas fiz que não vi o defeito do colega, porque quem tá se afogando com qualquer talo se pega. Você pode, muito a grosso modo, dividir a cantoria entre os ilustrados e os primitivos. De maneira meio simplista, mas existe um pouco isso. Então, os ilustrados são aqueles cantadores que são alfabetizados, que estudaram, que leem muito, que se informam. E os primitivos são aqueles que ou não sabem ler e escrever, ou sabem, mas não vivem se informando tanto, cantam somente o que eles conhecem de sua experiência direta. O Zé Limeira era um pouco isso. Zé Limeira era um cantador do lado de Teixeira, que cantava muito bonito, mas só que cantava errado. Ele era um cantador que rimava, certo? Obedecia a métrica, mas não obedecia a oração. Jesus nasceu neste mundo só para fazer justiça. Com 12 anos de idade, discutiu com a doutoriça. Com 4 meses depois, sentou praça da polícia. Até na rima bastava, né? Eu sei que ele já foi cantar no Recife, dentro do Pronto Socorro. Já começou errado. Ganhei 200 mil reais, comprei 200 cachorros, aí fatou rima. Diz: morri o ano passado, mas esse eu não morro. E Zé Limeira cantando numa feira, e diz assim: eu estou tocando aqui nessa viola amarela para ver se ganho dinheiro para minha parentela. A doença não é nada, a recaída que é ela. Esse aí era o Zé Limeira original, de lenço no pescoço, de uma voz espetacular. Um cantador, né? O cantador do século retrasado, aquele cantador com a viola cheia de fita, aquele cantador que varava as madrugadas cantando. Depois das palavras que ele começou a inventar, ele diz assim: canta, canta, Limeirinha, cantor de giribitança. E eu pergunto ao telespectador: sabe o que é giribitança? Nem eu e nem ele. É uma rima que ele queria, rara e ansa. Canta, canta, Limeirinha, cantor de giribitança. História e geografia estão na minha cabeçança. Perdeu-se todo e disse: valeu, Nossa Senhora, estão bombardeando a França. E isso realmente é uma delícia para que a gente possa situar
esse poeta nordestino e, ao mesmo tempo, totalmente atemporal, totalmente fora de todos os padrões. Você vê que a doidice anda solta. Ela não precisa estar num lugar, ela não precisa que uma academia diga essa doidice pode, essa não pode. Toda doidice pode. E Zé Limeira, eu acho que ele diz isso, diz que o cantador paraibano, nordestino, ele pode inventar, ele pode se reinventar. Isso é um atestado de libertação. Tanto o carisma e o humor e a forma como ele conectava o aparentemente desconexo, ele deve ter tido uma legião de seguidores, assim, um tipo de reconhecimento também muito particular. E deve ter gerado uma memória oral, né? um folclore em torno dele. Eu gosto muito de blues e eu costumo imaginar a figura de Zé Limeira, que não deixou fotografias, meio parecido com Lightning Hopkins, que é um bluesman do Texas, é um negão que do rosto comprido assim, da pele bem escura, usava uns óculos pretos, assim, uns óculos Ray-Ban, bem pretos e um chapéu grande assim, e tinha uma voz bem metálica. One more time. Essa coisa de anéis, lenços, chapéu, óculos, tudo isso eu podia ver em Jimi Hendrix. Um herói da guitarra que emocionou todos os jovens, né, a partir ali do final dos anos 60 e tal. Por causa desse tipo de base que gente como Zé Limeira deu, o cara falou, bom, eu posso usar um lenço no pescoço, e esse lenço ao mesmo tempo Emiliano Zapata, né, que é América Latina, ao mesmo tempo Jimi Hendrix, ao mesmo tempo Zé Limeira. Zé Limeira, meu poeta de lamber boca de tacho, com a força do repente jogou a luz do seu facho. O primeiro bombardeio quebrou na ponta no meio, foi o rei do esculacho. Eu não lembro exatamente o ano, acho que foi 73, 74, por aí, que saiu a primeira edição do livro, foi começo dos anos 70. E foi quando começou a ser organizado o Congresso de Violeiros de Campina Grande. Talvez essa tenha sido a época em que começou para valer a profissionalização da cantoria e surgiu o livro de Zé Limeira como o último dos amadores, o último dos grandes amadores. Para mim, a cantoria começa... tem dois períodos, um antes de Campina Grande, antes de 1974, e outro depois de 1974. Havia um clima em Campina Grande, uma cidade que concentrava o comércio, a exportação e a compra de todo o algodão que existia na região, que era a riqueza da região. Campina Grande concentrou tudo isso e concentrou o violeiro, e concentrou o folclore, e concentrou a cultura de toda uma região daquele mundo ali. Quando eu cheguei em Campina, ela andava lentamente. Dos primeiros festivais, tangeram a arte pra frente. E hoje em dia, repentista ganha um lugar excelente. Está muito diferente hoje nossa profissão. Antigamente se andava no lombo de um gangão e hoje cantador já anda nas asas do avião. Nos festivais de Campina Grande, a gente chegou ao nível também que tinha uma integração tão grande que até o próprio Armorial, o próprio Quinteto Armorial, nessa época o pessoal todo estudava Antônio Carlos Nóbrega, Edson, Edilson, o pessoal todinho estudava, fazia alguma coisa pela Universidade Federal da Paraíba e chegou a se apresentar no Congresso Nacional de Violeiros de Campina Grande, no Teatro Municipal, junto com os cantadores. Por quê? Porque tinha uma equipe que era uma equipe integrada naquela época, que o povo chamava os hippies, os cabeludos, mas era um pessoal todo altamente inteligente. Você lembrou muito bem o Quinteto Armorial, o nosso Ariano Suassuna como palestrante, o Ariano Suassuna introduzindo o cordel nas peças de teatro, o rádio abrindo as portas para a viola que não havia. Está havendo uma atenção maior para as criações do povo,
não é? E isso, a meu ver, se deve a muita gente, mas ao movimento armorial também. Não é só a ele, mas é a ele também e talvez principalmente. E daí por diante tem tem início um voo, né, que não parou mais. Até 1974, 1970 por aí, a cantoria era muito forçado para você viver da profissão de cantar repente. Um era barbeiro, outro era marceneiro, outro era fotógrafo, outro vendia prestação, outro era agricultor. Quer dizer, a cantoria não era o principal meio de vida. De lá para cá, foi que o mundo foi abrindo os olhos, os sistemas de comunicação, as universidades começaram a levar cantadores para o palco das universidades, dos colégios. O cantador de viola hoje, ele é um homem que ele se atualiza. A cantoria, ela é, por essência, diversificada. Se você não fizer o social, o humor, o desafio, prova de conhecimentos gerais, religiosidade, atualidade, você fica devendo a essa plateia. A cantoria hoje em dia, ela se mantém fiel à sua medula, à sua essência, às formas e à maneira de improvisar que ela sempre teve há 150 anos, e vai se modernizando à medida que aparecem novos assuntos, que aparecem novos talentos, novas maneiras de tocar, novas melodias, novos refrões e assim por diante. O cantador, o prefixo do cantador, a tradição, manda que a gente canta em sextilhas. Aqui nós iniciamos em martelo, mas nós cantamos, são 36 gêneros na poesia popular, segundo os grandes entendedores, os pesquisadores. É a sextilha, o quadrão, o martelo, o beira-mar, o mote e a gemedeira. Essas são as formas básicas da cantoria, das quais o cantador não pode e não deve fugir. Porque aí nós precisamos ser um pouco hardcore, entende? A medula da coisa é essa, e se você mexer na medula, a coisa se desmancha. Me desagrada até tocar no assunto, é a história da cantoria pronta, de trazer a cantoria feita, né? Isso dói. Quando um dia o público descobrir que na cantoria de hoje não há tanto improviso quanto houve no passado, e se isso for num crescendo, eu temo pelo futuro da cantoria. Pinto diz, você com seu decorado muito bem tem se saído, porém cantando com Pinto como pesado e medido, pirata não rouba ouro para dividir com bandido. O público da cantoria cresce com a população brasileira. É sempre o mesmo público, proporcional à população. Nem cresce, nem diminui. Mas eu acho que precisa que todos eles busquem um pouco mais, cativem um pouco mais essa história, para que possa trazer mais jovens, para que tenha curiosidade de conhecer o repente, e quem sabe ali entre eles não ter um repentista nato, porque ensinar não é possível, mas é possível mostrar e despertar essa consciência, e dentro de cada um deles, de algum deles ter algum repentista adormecido, e quem sabe acordá-lo, mas eu acho que a renovação é muito pouca. Eu acho que precisa ser mais visto, né? O cantador ele tem que ser mais visto, porque a nossa cultura é a verdadeira cultura, e ela não pode morrer. A cantoria sempre foi algo vital, vivo. Eu me lembro de Vargalhosa que diz que a literatura já consegue divertir e advertir. Então, esse sentido do divertir, ela eu acho que está desde a sua origem, desde a origem da palavra dele. Ela diverte e também ela diverte. Quem sabe um dia, eu acredito, ela não consiga converter, transformar essa realidade terrível que nós continuamos vivendo. O local, o regional, ele pode ser exuberante. Ele não precisa ser tacanho, conservador, comedido. Aliás, ele tem uma vocação para o desmedido muito grande. Pintar bem. A frase famosa de Tolstói foi: pinte bem a sua aldeia, que você pintará o mundo, né? Se você pintar bem Taperoá ou São José da Lapa, os lugares menores do interior do Brasil inteiro,
você vai tocar no ser humano de todos os lugares. O que diz da cantoria, que é romântica, é muito bela. E o que diz da sentinela, é que luta de vigia. O que acha da poesia, é que é chuva e é clarão. O que me diz do sertão, é que é bom, que é muito quente, porque é terra da gente, e lá vai vão 10 a quadrão. Ô sabiá do gado da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Voa sabiá do gado da laranjeira, que a pedra da baladeira. Temos Maurício, que é quem fez a entrevista, e o poeta repentista no estilo popular. Temos Lorena assistindo o nosso show, se ela nunca cantou, mas agora vai cantar. Ô sabiá do gado da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Você é o câmera, pessoa que eu acredito que pra eu sair bonito você tem que caprichar. A nossa câmera sei que nunca me atrasa, pra quando eu mostrar em casa a mulher não estranhar. Mas ô sabiá do gado da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Muito obrigado a essa turma presente, eu mostrei o meu repente, a cultura popular. Depois eu canto o coqueiro da Bahia, porque sendo poesia, Deus me livre de faltar. Mas ô sabiá do gado da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Vamos! Uma bengala. Aí Loura diz, o homem na mocidade com duas pernas se arruma. Depois que fica velho, com as duas se desapruma. Das duas passa para três e as três não vale por uma. Eu acho que é o seguinte, negócio feito assim de repente, né? Essa história, Maurício, é muito complexa. Pode ter o grande repentista que não é o grande cantador. E pode haver o grande cantador que não é o grande repentista. O que é isso? O grande cantador, na minha avaliação modesta, é aquele que é mais universal. Ele é mais o do ontem, o do hoje, do amanhã. O grande repentista, ele é o momento. Os cantadores começaram aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, por Teixeira, né? Não encontramos outro lugar a não ser Teixeira na Paraíba, né? Mais precisamente através da família Nunes, que é, no caso aí, entre Agostinho Nunes da Costa, que seria assim o pioneiro. Realizada de um artista sublime, um artista superior a todos, porque fazia na hora do improviso. A cantoria antiga, né? Que é a cantoria que era rural, era tida como os poetas eram vaqueiros, né? Eram agricultores, no meu caso, que eu vim da roça, e outros. Geralmente os poetas vieram da roça, um trabalho mais pesado, que o sofrimento ajudou a inspirar eles. A cantoria era só baseada na inspiração, no que vinha na cabeça do poeta, sentado assim num tamborete, num pé de parede, para um terreiro aberto, com pessoas sentadas no chão, à luz da lua, sem luz elétrica, sem gravador de fita, e os poetas cantando somente os assuntos das pessoas do sítio, das pessoas do sertão, das pessoas de pé no chão. A vida direta daquelas pessoas ali, como se o resto do mundo não existisse. Porque a cantoria tem muito isso, né? Ao desafio, ao lirismo, ao romantismo. Todas as cantorias sempre eram dois, sempre. Eram duplas que se desafiavam e faziam, na verdade, muita coisa bonita. A cantoria era como se fosse uma guerra, né? Até tem quem diga que quem ganhava, botava uma bandeja, só ganhava quem ganhasse cantando de verdade. Não dividia o dinheiro. Era um prato na frente do tamborete, cantador, cada com a viola, um candeeiro. O povo botava azeite numa meia garrafa, estava era aquele morro pendurado na parede. Cai naquele carro em cima da gente a noite toda. O que eu achava interessante é que eles faziam aquilo e qualquer coisa que acontecesse em torno era objeto daquilo. A cantoria tem que ser uma dinâmica de vivência de assuntos, a dinâmica das atualidades, o humor acima de tudo, o social também,
o lírico também. Agora, o bom era trabalhar com o senso de humor. Aí despertava a curiosidade das cantorias. Estava numa cantoria e foi chegar num velhinho. Tô pronto. É muito forte no sertão, era, pelo menos quando eu era menino, muito forte a presença do romanceiro ibérico, que a gente chamava cantigas velhas, né? E às vezes até em brincadeiras de menino, que eram pequenos autos, brincadeiras de roda. Eu tinha já escrito meus primeiros poemas com fundamento no romanceiro, porque eu também, menino, vi 2 cantadores e fiquei apaixonado, impressionado com aquilo. Meu pai gostava de poesia, especialmente poesia rimada, né? Tinha muita relação com cantoria de viola. Isso era uma coisa que a gente sempre parava para ouvir. E eu cresci com uma imagem do cantador como um artista, assim, uma imagem super ideal.